Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí uma decoraçãozinha do bolo princesa. Fiquem aí até o final para vocês aprenderem várias técnicas de como utilizar o bico 0,70 e o bico 22, que é um bico mais comum e mais fácil de trabalhar. Mas o 0,70 precisamos aí de uma dedicação maior para poder utilizá-lo. Eu venho aí, né, já passando o chantilly branquinho. Esse bolo aí é para ser branquinho e depois somente o trabalho de bico que vai ter cores. Esse bolo foi o aro 15, recheio ninho com abacaxi e brigadeiro de chocolate. Vocês vão ver que tem uma parte aí que está bem machucadinha. Por que que isso aconteceu? Eu fui colocar o saquinho na forma, fui colocar ele e ele rasgou. Mesmo assim eu pensei, não, vou deixar ele. Deixei ele, coloquei e forrei com o bolo, mas não deu certo. Teve um lado que parece que pregou na forma, porque o saquinho não ficou perfeito. Então fica a dica aí para vocês, quando acontecer alguma coisa do tipo com o saquinho, não utilizem. Descartem e coloca outra, é melhor do que na hora que for desenformar, estragar igual estragou esse meu aí. Eu venho preenchendo camadinha por camadinha, tento sempre colocar pertinho com o bico 2A para poder ficar um acabamento legal. Se vocês não tiver o 2A, eu indico também o 1A. O 1A vai ter um pouquinho mais de chantilly, mas todos os dois são perfeitos para esse tipo de trabalho. Venho preenchendo também na parte de cima. Quero já deixar aí o valor, né, que eu cobro desse bolo. Esse bolo aí na minha cidade, que é o aro 15 por 10, eu cobro R$110, mas aí teve o topo foi 16, saiu para o cliente R$126 no total. Eu venho aí fazendo a parte de cima agora e depois eu já venho com a espátula. Depois eu vou olhar aí para vocês o número dessa espátula, mas essa espátula não é difícil de achar e é um trabalho que é bem utilizado. Essa espátula é uma das espátulas mais utilizadas aqui na minha confeitaria. Eu vou deixar o número dela para vocês na descrição do vídeo. Mas vocês acham aí ela de outras marcas que também faz o mesmo efeito. Então observem aí e quando forem na loja, comprem uma parecida. Não precisa ser exatamente essa marca, porque às vezes nem consegue encontrar, né? Ainda mais que depende muito de região para região. Eu venho fazendo, né, as laterais. Eu sempre falo, não pode retirar chantininho, mas sim apenas espatular e depois você vem preenchendo aí com mais chantilly para poder não retirar, porque se retirar é perigoso rachar, é perigoso vazar. O ideal sempre mesmo é ter essa quantidade de chantininho aí, que é uma quantidade recomendada, ainda mais com esse bico 0,70. Eu quero até deixar aqui, né, falar sobre isso, porque foi a minha segunda vez utilizando ele. A primeira vez foi naquele bolinho que eu postei aí anteriormente, listrado, do tema confeitaria. Eu utilizei ele apenas em cima, então eu não tive nenhum tipo de problema. Porém, nesse daí, como foi embaixo, vazou. Por que que vazou? Eu explico para vocês. Depois de tanto tempo, agora que eu fui utilizar também esse bico assim, né? E eu não sabia e eu tive esse probleminha aí. Ele é pontudinho, então ele corta o chantilly. Na hora que você for passar ele vai cortando. Vocês vão perceber quando... Não sei se aí na filmagem vai dar pra ver perfeitamente, mas quando vocês forem utilizar, vocês vão perceber que ele corta o chantilly, mesmo você fazendo uma camada generosa. Então, no cortar, vazou esse bolinho aí, eu não tinha visto, entreguei para cliente vazando, fiquei com o meu coração na mão, mas ainda bem que dos males o menor. Esse vazamento foi atrás, não foi na frente do bolo, tá? Mas deu tudo certo, ela não me deu feedback.
Mas eu espero que tenha dado tudo certo lá e que ela tenha gostado do sabor, né, do bolo. E aí eu venho quinando. As quinas é o que eu sempre digo: passa a espátula e limpa. Passa a espátula e limpa sempre, porque se vocês virem com a espátula suja, vai ter problema na hora de passar de novo, porque aí vai sujar a outra quina e aí vai dando aqueles problemas aí e vai ter que espatular de novo e demora mais ainda o trabalho, né? Então é isso. Aí logo em seguida eu já vou vir. Eu venho também com um pincel, aqueles pincel de silicone mesmo, e passo em cima do bolo para fazer um aspiral com o pincel. Fica ótimo aspiral com o pincel. Tentem fazer aí para vocês também. Eu não sei se pegou na filmagem essa parte, mas eu faço sim o aspiral com o pincel. Sempre com a mão bem levezinha para fazer aí o topo do bolo, né? Para não estragar, não correr o risco de não ficar do agrado aí nosso e também do cliente. Eu não mostrei, né, o aspiral fazendo com o pincel, mas eu fiz. Olha só o bico 0,70. Não sei se dá para vocês verem, ele tem uma ponta e ele vai entrando no chantilly. E tem até que entrar, por quê? Porque para ele poder firmar, né, o babadinho aí. Olha, então, quando for fazer esse tipo de trabalho, já tem que avisar a cliente que o bolo não pode ser muito molhado, ele tem que ser na quantidade certa, porque se molhar muito é perigoso sim vazar. Eu venho fazendo, vocês vão ver que olha que lindo, gente, esse bico é lindo, ele é maravilhoso. Eu amei utilizar ele. Sempre tenta, quando vocês forem utilizar, colocar a mesma força, porque é a força que coloca na mão que vai dar o acabamento do babado. Então, se colocar mais força, dá um acabamento, menos força dá outro acabamento. E aí eu venho colocando essa parte fininha, vocês coloquem pra dentro aí, vai acabar riscando e abrindo mesmo o chantilly igual eu falei, mas é o jeito que se utiliza ele. Essa cor aí, ó, eu já quero deixar aqui, já falar sobre ela também. Essa cor é o vermelho, só que coloca menos quantidade. Esse último, nossos dois primeiros tinham ficado tão perfeito, e nessa última aí, como eu coloquei mais chantininho na manga de confeitar, eu coloquei mais força, e aí eu achei que não ficou tão perfeito quanto os dois primeiros, mas ficou uma graça esse bolo, gente, é muito lindo mesmo. Então aí repetindo, a cor aí utilizada foi o vermelho da Mago, o vermelho normal mesmo, só que colocando menos quantidade, tá? Aí chega nesse tonzinho aí. Agora eu já venho com bico 22, para poder fazer esse acabamento, é sempre legal passar um pouquinho para frente, ó, faz a roseta e vai para frente e faz a próxima roseta. Por quê? Para poder tampar a finalização da roseta anterior. E assim sucessivamente. Depois eu vou jogar aí o glitter pérola. O glitter pérola é muito conhecido, né, para poder para ficar com glitter, para ficar bem bonitinho. E já tá terminando aí mais esse videozinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa decoração. Olha que decoração meiga. Nossa, super amei. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like que eu vou estar trazendo aí mais decoraçãozinha para vocês. Um grande abraço e até a próxima.